Tudo bom? Sou a Prograzi e vou estar aqui com vocês a partir de agora para a gente conversar um pouquinho sobre vários conteúdos. E o conteúdo de hoje é sobre a África, como os escravos, como a África era dividida e como os escravos vieram parar aqui no Brasil. Você sabe como os negros vieram e uma grande luta que vem se trazendo durante esse tempo todo. Será que a gente conhece tudo? Vamos conhecer agora, né? Então vamos lá. A África era dividida em 3 grandes impérios. Os reis comandavam eles. Eles que colocavam a forma de como eles se organizavam. A África era composta por pessoas, a sua população era caracterizada nômade. Por que nômade? E quem sabe o que é nômade? Nômades são pessoas que ficam de lugares em tempos outros lugares. Então mora um pouquinho aqui, mora um pouquinho ali. Então era dessa forma que os africanos faziam. Assim, passando o tempo, eles constituíam-se não somente como viajantes, como os nômades fazem, era também realizado suas moradias no deserto, florestas e campos. Eles moravam em aldeias, eles faziam uma estrutura muito parecida com os índios, aldeias, utilizando muito materiais da natureza, claro, né? Os moradores, eles conheciam um pouco sobre metalúrgica, sobre como construção de alguns equipamentos de ferro. Eles tinham um pouquinho sobre a arte, né? Eles têm uma característica muito forte com a pintura, com a arte. A aldeia, ela fornecia alimentos e produtos para o rei. Era uma troca para formar e pagar os impostos. Então, essa troca acontecia para que pudessem ajudar eles até a proteção do rei. Os reis ampliavam seus domínios fazendo guerras. Então eles guerreavam-se com outros reinos em busca de novos escravos. Por quê? Porque quando naquela época se ganhava uma guerra, aquela população se tornava escravos de quem ganhou. Então dessa forma eles entravam em guerra com outros povos para que algumas pessoas tivessem os escravos no seu território. E assim começou a surgir. A escravidão, a gente pode perceber que na história não somente é conhecida aqui no Brasil, mas desde a época de muito tempo atrás, das guerras de Roma, de Atenas, nós temos essa relação onde quando se perdia uma guerra, a população, existia um acordo que uma determinada quantidade de pessoas se tornavam escravos. Então, dessa forma, a escravidão já começou-se há muito tempo. Mas ela tomou uma intensidade, tomou uma forma mais de olhar, né, que as pessoas tinham a partir do tempo que os portugueses tiveram contato com os africanos. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Os portugueses, conhecendo novos territórios, conheceu a África e começou a ter conflitos com ela, né? Fazendo acordos ou até mesmo tornando aquelas pessoas que estavam ali prisioneiras. Então, dessa forma, iniciou-se essa busca por pessoas, né, para que pudessem se tornar escravos, certo? Eles tinham um celeiro, que era muito característico das aldeias, no qual eles faziam guardavam animais e grãos e tudo aquilo que eles plantavam, certo? No Brasil, a escravidão no Brasil, ela continuou e se perpetuou entre 1530 e 1850, no qual os portugueses vieram para o Brasil, tornaram o Brasil colônia e com a necessidade de trabalhadores, por conta que os índios não tinham interesse em estar trabalhando para eles. No início foi uma relação até amena, tranquila, né? Mas depois os índios não queriam ser escravizados. Dessa forma, iniciou-se o processo de trazer pessoas da África, que foi o caso dos portugueses levando primeiramente para a Europa e depois trazendo para o Brasil nos engenhos de cana-de-açúcar. Com a vinda deles, existia todo um comércio por trás disso dos escravos.